Boa noite, pessoal. Então, a gente vai dar sequência aqui no assunto de diodos, né? Só que hoje aqui a gente vai começar a falar da parte de retificadores com diodo. Então, o que a gente vai fazer é transformar uma tensão alternada em uma tensão contínua, né? Que não uma tensão que antes passava pelo semiciclo positivo e o semiciclo negativo, só que agora a gente vai fazer com que ela fique somente num ciclo positivo. Então, vamos lá, vamos dar sequência aqui. Bom, vou relembrar um pouquinho com vocês aqui alguns aspectos da tensão alternada, que seria o quê? Considere a fonte senoidal de 25 volts alternados da figura ao lado e encontre as suas características. Tensão de pico, frequência e período. Bom, então vamos lá. A gente sabe que a tensão alternada, né, ela tem uma tensão de pico positiva e uma tensão de pico negativa, um valor eficaz, um período e uma frequência. Tá, olhando aqui, nós vamos ter que encontrar através do dado que ele passou aqui, ó, de 25 volts, né? Normalmente quando é passado assim, essa fonte ela é 25 VAC, ou 100 VAC, ou 10 VAC, quer dizer que é a tensão eficaz dela, tá? Então a partir disso agora a gente vai encontrar a tensão de pico. Bom, a tensão eficaz é igual a tensão de pico sobre raiz de 2. Bom, então agora a gente vai trabalhar a nossa equação aqui da tensão eficaz para conseguir a tensão de pico. A tensão eficaz, né, tensão de pico dividido por raiz de 2, a gente vai passar a raiz de 2 para cá e vai ficar com tensão de pico igual a tensão eficaz vezes raiz de 2. Então a tensão de pico vai ser 25 vezes raiz de 2, então a gente vai ter um valor aí de 35,35 volts, né, a nossa tensão de pico, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Então, a gente vai colocar no gráfico. Tensão de pico, 35,35 positivo e menos 35,35 negativo. Então, agora a gente já tem a nossa tensão de pico e a nossa tensão eficaz, né? A tensão eficaz ele já passou para a gente no problema. O que falta agora é a gente encontrar a frequência e o período. A frequência é 1 sobre o período, certo? Só que qual que é o período, né? A gente não foi passado. Só que assim, se a gente olhar aqui no gráfico que foi passado, a gente consegue identificar o período. Só lembrando, né, que o período é o tempo para realizar um ciclo completo. Então o que seria? A gente começa aqui ó, em 0 segundos, faz um semiciclo positivo em 0,01 segundos, faz um semiciclo positivo em 0,02 segundos. A partir daqui, a gente começaria o ciclo novamente. Então, o nosso ciclo completo, né, o período, é de 0 até 0,02 segundos. Então, o nosso período é 0,02 segundos, porque é o tempo necessário para realizar um ciclo. Para encontrar a frequência, então, né, a frequência é 1 sobre o período, que é 0,02. Isso vai dar para a gente uma frequência aproximada de 55 Hz. Beleza, pessoal? Então vamos dar sequência aqui. Retificador de meia onda, né? Utilizando aqui, ó, a gente vai trabalhar aqui com o diodo ideal. Então como é que a gente vai estar tratando desse assunto? A gente vai olhar sempre no semiciclo positivo e no semiciclo negativo para estar analisando o que acontece. Olhando aqui, ó, essa primeira figura, nós temos aqui representado o semiciclo positivo. O que isso quer dizer? Que o positivo da fonte está aqui no anodo do diodo, certo? Então, como a gente viu nos slides anteriores, quando o positivo está aqui no anodo, o diodo está polarizado diretamente, né? Então, vamos lá. Polarizado diretamente, ele conduz, certo? Então, a gente vai ter corrente circulando aqui pelo resistor e pelo diodo. Então, vamos lá. Olhando aqui ó, no resistor R1, a tensão no resistor R1, quando a fonte está no semiciclo positivo, a tensão no resistor R1 vai ser igual à da fonte. Ó, percebam que como ele está polarizado diretamente, começou a subir a tensão no semiciclo positivo, a tensão no resistor também sobe. Se fosse um diodo ideal, não seria a partir dos 0 volts que ele ia começar a conduzir. Ia ser lá por 0,7, 0,8,
A partir daí, então, ele começaria a ter tensão no resistor também. Mas aqui a gente vai trabalhar com o diodo ideal. Então, no semiciclo positivo da fonte, a tensão na carga aqui acompanha, vai subindo também. Agora, quando a fonte chega aqui, a partir de 0,01 segundos, ela inverte e passa a ficar negativo. Então a gente vai olhar a figura aqui de baixo. Aqui inverteu a fonte. Percebam que o positivo está para baixo e o negativo está para cima. Agora o negativo está no anodo, que é o lado positivo do diodo. Então ele está reversamente polarizado, ou seja, ele está bloqueando. Então não tem passagem, não tem circulação de corrente elétrica. Então a nossa tensão aqui na carga fica zero. Beleza? Semiciclo positivo, diodo polarizado, tem tensão na carga. Semiciclo negativo, a fonte inverteu, zerou a tensão na carga. Quando voltar ao semiciclo positivo, volta para essa ocasião aqui. Então o diodo passa a conduzir novamente. Então a tensão vai ser igual à tensão da fonte. Beleza, pessoal? Então vai ficar sempre nesse mesmo loop, Conforme a tensão fica positiva, o diodo conduz. Conforme ela fica negativa, ele bloqueia. O reflexo na carga no semiciclo positivo, temos corrente circulando pela carga. No semiciclo negativo, não temos. Tá. Então, vamos lá fazer uns cálculos agora, A tensão na nossa carga, eu peguei do gráfico anterior ali, Quando tem o semiciclo positivo, temos tensão. No semiciclo negativo, bloqueia. E depois volta a ter tensão novamente. Qual que é a tensão média no nosso resistor? Se a gente colocar um voltímetro, qual é o valor que vai aparecer? A tensão média na carga, a gente vai usar aqui como VCC, ele vai ser tensão de pico dividido por π. Tensão de pico qual que seria? A tensão de pico da nossa fonte, no caso aqui, 35,35 volts. Então fica 35,35 volts dividido por 3,14, que é aproximadamente o valor do π. Então a nossa tensão média, a nossa tensão medida aqui pelo nosso voltímetro, vai ser de 11,25 volts. Qual que é a corrente média na carga nesse caso? A corrente média vai ser a tensão média, o VCC que a gente encontrou, dividido pelo valor do resistor, que vai ser o quê? 11,25 volts, que é a tensão média, dividido por 1000, que é o valor do nosso resistor, que vai dar 11 mA ou 0,011 amperes. Qual que é a potência média do nosso resistor nesse caso? A potência vai ser a tensão média, que a gente já calculou, vezes a corrente que a gente também já encontrou aqui. Vai ser 11,25 vezes 0,011, que vai dar 0,123 watts. Corrente de pico. Como a gente tem uma senoide aqui, então tem um valor mínimo e um valor máximo, A gente calculou os valores médios, digamos assim, Agora a gente vai calcular aqui a corrente de pico, qual é o valor máximo que a corrente vai chegar. A corrente de pico é a tensão de pico dividido pelo resistor. 35,35 volts, que é a nossa tensão de pico, 1000 ohms, que é o nosso resistor. Então a nossa corrente de pico é 35 mA. Então, agora a gente pode ver que a gente tem tensão média na carga, corrente média, potência média na carga e a corrente de pico, Consequentemente, também teríamos uma potência de pico. Bom, agora a gente vai continuar e vai analisar um pouco a parte do diodo, Essa aqui, é a tensão no resistor, certo, pessoal? Então, hora tem tensão, hora não tem. Hora tem tensão, hora não tem. Depende quando o diodo está bloqueando ou conduzindo. Como é que fica no diodo, Se a gente pegar e medir a tensão aqui, em cima do nosso diodo, vai ser ao contrário da carga. Por exemplo, quando a gente está no semiciclo positivo, o diodo está polarizado. Então, a tensão que tem em cima do diodo, ela no nosso caso aqui, que é um diodo ideal, é zero. Ele está atuando como uma chave mesmo, Está conduzindo direto. Então, no semiciclo positivo, a tensão está toda sobre o resistor.
e não tem tensão sobre o diodo. Porém, quando a gente inverte e passa para o semiciclo negativo, que é esse caso aqui, ó, quando a fonte inverte, a tensão fica toda sobre o diodo, porque não tem mais corrente circulando pelo circuito. Então, o semiciclo negativo, a tensão vai ficar sempre sobre o diodo. Daí, quando voltar para o semiciclo positivo, a tensão sobre o diodo zera e ela fica toda em cima da carga. Se aqui fosse um diodo não ideal, digamos assim, que ele tivesse uma queda de tensão, no semiciclo positivo a gente teria aproximadamente aí, 0,7 volts de tensão em cima do diodo, tá? 0,7, 0,8, depende muito do diodo. Então, né, olhando aqui, ó, o nosso voltímetro medindo em cima do diodo, qual que é a corrente média no diodo? Como é um circuito série, a corrente média que circula pelo diodo é a mesma que circula pelo resistor, beleza? Agora, a tensão de pico reversa. A tensão de pico reversa é o que acontece quando a fonte muda a polaridade, né? Quando ela inverte, ao invés do diodo conduzir, ele bloqueia. Então, toda aquela tensão que ele bloqueou, está em cima dele, é a tensão de pico reversa. A tensão de pico reversa é a mesma da tensão de pico da fonte. No nosso caso, né, 35,35 volts. Beleza, pessoal? Então, a gente, quando for dimensionar o diodo, tem que olhar também esse valor aqui, ó, da tensão de pico reversa, porque por mais que quando a fonte inverta, né, quando o diodo fica polarizado reversamente, ele bloqueie, ele tem um limite. Tá? Então, digamos assim, se o seu diodo vem lá no datasheet dele, na especificação técnica, que a tensão de pico reversa é 100 volts, e você aplicar 200 volts, o que vai acontecer? Quando ele estiver polarizado reversamente, ele vai conduzir, ele não vai dar conta de bloquear todo esse potencial. Então a tensão vai ser muito excessiva e ele vai acabar conduzindo mesmo no sentido contrário, o que vai provocar a queima do diodo. A tensão média aqui no diodo, né, vai ser a mesma coisa, tensão de pico dividido por π, que vai dar 11,26 volts, mesma coisa que daria na carga. Bom, agora a gente vai olhar os três juntos. O gráfico da fonte, a tensão no resistor e a tensão no diodo, para a gente entender certinho como funciona aqui cada um dos componentes. Vamos lá. Semiciclo positivo, né? O positivo da fonte está ligado no positivo do diodo. Então, esse primeiro caso aqui que a gente vai estar olhando. A tensão da fonte está no lado positivo, né? Semiciclo positivo. Como o diodo está polarizado, a tensão na carga vai acompanhar o que está acontecendo lá na fonte. A tensão no diodo é zero, porque ele está conduzindo. Então, a queda de tensão nele é praticamente zero. Bom, passamos agora para o semiciclo negativo. Aqui agora, a fonte inverteu. Agora o diodo bloqueou. Então, como é que vai ser, né? A tensão começou a ficar negativa, na carga já não tem tensão nenhuma. O diodo já está bloqueando, né? Já está atuando. E daí, ó, a tensão no diodo começa a aparecer, o lado negativo. Então, tudo isso aqui, ó, o diodo está bloqueando, ele está segurando, todo esse potencial está sobre o diodo. Voltamos para o semiciclo positivo. Começa a aparecer tensão na carga novamente. E no diodo, zero. O que a gente consegue ver nisso aqui, né? Que o sentido da corrente vai sempre no mesmo caminho, né? A corrente sempre circula nesse sentido aqui, ó, que está aqui, o I1, né? Porque quando é para a corrente circular no outro sentido, o diodo bloqueia. Então, nesse caso, né, a gente tem uma corrente sempre num único sentido, a gente não tem corrente reversa. Bom, o próximo assunto, né, para próximo vídeo, vai ser o retificador de onda completa. Esses que a gente viu, ele era um retificador de meia onda. O próximo, ao invés de, naquele retificador de meia onda, a gente perdia um ciclo de rede, né?
sempre quando vinha aqui para o semiciclo negativo, a tensão na carga ficava zerada. Então ela ficava com um tempo ali, né, sem tensão nenhuma, sem corrente no circuito. O retificador de onda completa, ele vai fazer com que sempre tenha tensão na carga. Tipo, não vai mais ter um período assim sem tensão, sem corrente circulando pelo circuito, tá? Vai ficar dessa maneira aqui, ó. A gente vai aproveitar todos os ciclos de rede. Daí vai ser um assunto um pouquinho mais complexo e eu vou estar continuando ele em outro vídeo para que vocês também possam estar treinando e estudando esse que eu acabei de passar. Beleza, pessoal? Boa noite a todos aí, espero que todos estejam bem e quem puder, né, fique em casa. Valeu!